Salomão era um homem muito sábio. Ele foi escolhido por Deus para julgar o seu povo, um grande rei em Israel. Um dia, Deus o perguntou: "O que queres que eu te dê, Salomão?" E ele disse a Deus: "Deus, dá-me sabedoria para julgar o povo." Então Deus se agradou do seu pedido e deu sabedoria a Salomão. No vídeo de hoje vou mostrar para você algumas lições de sabedoria, ao qual podemos ver na passagem do primeiro livro de Reis, no capítulo 3 e no versículo 16, aonde Salomão julga a causa de duas mulheres. Então, assiste até o final, que o vídeo de hoje vai acrescentar muito na tua vida. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve para acompanhar os próximos estudos. Nós vemos no livro de 1 Reis a primeira passagem onde teve um julgamento, onde Salomão julgou a causa de duas mulheres. Salomão, como era um rei muito entendido, ele tinha entendimento para discernir o bem e o mal. Ele então estava como juiz do seu povo, tomando as decisões. E eis que naquele dia chegaram duas mulheres e se prostraram diante do rei Salomão. E uma delas começou então a contar: "Rei, eu moro numa casa com esta mulher. Então eu tive um filho, e após 3 dias do meu parto, ela também teve um filho. Então nós moramos somente nós duas nesta casa. E aconteceu naqueles dias em que elas estavam dormindo, e uma delas dormiu sobre o seu bebê e acabou matando o seu filho. Então, ao ver que aquela criança havia morrido, ela pegou imediatamente aquela criança e colocou nos braços daquela outra mulher e pegou o bebê que estava vivo para ela." Então, o que aconteceu então? Que quando aquela mulher acordou pela manhã para amamentar o seu filho, ela viu que o seu filho estava morto, mas ao analisar o seu filho, viu que aquele menino não era seu. Então foram as duas até o rei para que julgasse aquela causa. Então estavam aquelas duas mulheres diante do rei, para que ele julgasse aquela situação, aquele problema. Uma dizia: "O vivo é meu filho, o morto é teu filho." E a outra dizia: "Não, o vivo é meu filho e o morto é teu filho." Então Salomão olhou para elas e disse: "Trazei-me a espada para que eu divida esta criança ao meio e darei a metade para cada uma delas." Naquele momento em que Salomão levantou a sua espada para cortar aquela criança, a mãe verdadeira, se compadecendo do seu filho, disse: "Entregue este menino a outra, é melhor do que vê-lo morrer." Então, eis que Salomão fez o decreto e não matou aquela criança. E então a história nos conta que todo rei de Israel viu o temor e temeu, porque viu a sabedoria de Salomão. A sabedoria é o discernimento em decidir e discernir quem era a verdadeira mãe daquela criança. Salomão era um homem de muita sabedoria. Então, quando ele perguntou se elas queriam que ele cortasse aquele menino, uma delas disse: "Nem eu ficarei com este menino e nem vós. Se eu não posso ficar, você também não vai ficar. Divide-o ao meio." Então, neste momento, o coração apertado de uma mãe, a mãe verdadeira daquela criança, se colocou na frente daquela criança para que ele não cortasse aquela criança.
Quando a verdadeira mãe estava compadecida da situação de ver em que seu filho ia ser morto, ela mesmo com a sua boca disse: não, ela é a mãe da criança. E Salomão, por ver aquela situação, tornou a sentença e não matou a criança, devolvendo a mãe verdadeira. Queridos, agora que você já conhece essa história, esta passagem onde Salomão julgou a causa dessas duas mulheres, vamos para algumas lições que esta mensagem e esta passagem nos traz. E a primeira lição que esta passagem nos traz é a seguinte: nós devemos vigiar em todo o tempo na nossa vida. Não devemos dormir, porque aquela mulher dormiu e matou o seu filho. Ela não cuidou do projeto, do plano que ela tinha nas suas mãos. Ela não cuidou da bênção em que havia recebido. E a outra dormiu e não vigiou para que seu filho não fosse roubado, para que seu filho não fosse trocado. Então esta história nos traz uma grande lição e um grande ensinamento que nós devemos vigiar e orar em todo o tempo, não dormir, não vacilar em tudo aquilo que o Senhor nos colocou na nossa mão. A segunda lição que nós vemos é que aquela mulher, ao se deparar com a morte do seu filho, ela roubou aquela criança. E nós devemos cuidar, porque existem muitas pessoas que querem roubar os nossos sonhos, roubar os nossos projetos, roubar tudo aquilo que conquistamos, todos os planos de Deus na nossa vida. E existem pessoas que querem roubar todos aqueles projetos que não conquistaram, mas eles querem roubar, querem tirar de nós tudo aquilo que está vivo, tudo aquilo que está vivo no nosso ministério, na nossa vida. Querem roubar os nossos sonhos, querem roubar as nossas alegrias. E a palavra nos diz que a terceira lição que esta mensagem nos traz é que nós devemos usar a espada. E o que é a espada? Salomão disse: trague-me a espada. A espada é a palavra de Deus. Nós devemos usar a palavra de Deus em todos os momentos da nossa vida, para que possamos estar firmados e cuidar daquilo que o Senhor nos entregou, daquilo que o Senhor colocou nos nossos braços para segurar. Então nós devemos ter o cuidado, vigiar, não dormir e usar da espada. A outra lição que nós podemos ver é que aquela mulher disse: nem teu, nem meu. E existem muitas pessoas que querem ver o nosso mal. Eles não querem ter e não querem que nós venhamos possuir também a nossa conquista, o nosso projeto. Então ela disse: nem teu nem meu, divide as partes, divide essa criança. Aí nós podemos ver a maldade que existia no coração daquela mulher. Então mais uma lição para nós, que muitas vezes as pessoas querem o nosso mal. Elas não querem que nós estejamos com a nossa bênção nas nossas mãos, nos nossos braços. Querem nos roubar, nos destruir. E nós entendemos que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Destruir tudo aquilo de bom que nós temos na nossa vida. Tudo aquilo que é herança do Senhor. Tudo aquilo que é projeto do Senhor para nós. A outra lição que nós podemos tirar nesta passagem é que Deus traz o oculto para a luz. Deus traz as injustiças e traz justiça sobre o seu povo. Deus cuida daqueles que são justos. Existem muitas injustiças. Aquela mulher mentiu que o filho era dela. Ainda trocou as crianças para tirar aquela criança daquela mulher. Mas Deus revelou as intenções do coração daquela mulher para o rei Salomão. Deus traz tudo que está oculto aos nossos olhos. Deus traz para a luz. Deus, Ele revela os mistérios, Ele sonda os corações. Nós podemos entender
porque Deus julga as causas impossíveis. Nós podemos ver nessa passagem que Deus socorre os aflitos, porque na situação em que aquelas mulheres se encontravam e pelo que elas faziam, que nos mostra a passagem, elas não deveriam ser julgadas, porque elas estavam às margens da cidade, elas não eram dignas de serem julgadas. Mas o Senhor, através da sua justiça, fez com que Salomão tivesse discernimento entre o bem e o mal para ajudar o seu povo e julgar as suas causas com sabedoria e com entendimento de coração, pois ele era um homem muito justo e fiel a Deus. Não deixe morrer o que Deus gerou em você. Filhos são heranças do Senhor, são bênçãos dadas por Deus para nós. E nós não podemos deixar que venham roubar a nossa herança. Nós não podemos deixar que venham roubar a nossa coroa e a nossa vida eterna com Deus. Nós podemos entender nesta passagem que aquela mulher queria roubar o que era mais precioso da outra. Ela queria, como havia perdido e como estava numa situação difícil, ao qual ela havia negligenciado a sua condição de maternidade, ela queria colocar os seus problemas nas costas da outra e ficar com um filho que não era seu, com uma herança que não era sua. E essa passagem nos mostra que nós devemos vigiar, cuidar aquilo que Deus nos deu, os projetos, os sonhos, tudo que Deus colocou nas nossas mãos, nos nossos braços, nós devemos então cuidar. E a palavra termina nos falando que toda Israel temeu ao rei, porque viu que ele agiu com sabedoria e justiça. Esta história nos traz à memória que Deus, ele vê todas as coisas e ele julga todas as nossas causas. Mas é preciso que venhamos estar vigiantes e não dormiremos, para que venham roubar aquilo que é precioso na nossa vida. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família. Fica na paz de Deus.